No nosso terceiro tópico do primeiro módulo, nós vamos trabalhar a avaliação e consultoria. Essas atividades são atividades típicas de auditoria, ou seja, são a execução do trabalho de auditoria. Quanto ao trabalho de avaliação realizado pela auditoria, segundo a instrução normativa referente às orientações técnicas da CGU, ela conceitou como a obtenção e análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes, muito importante essa parte, tá? Sobre a quais as equipes opinarão, por meio dos trabalhos de avaliação. Tipos de serviços de avaliação, ou seja, aqui a ideia da avaliação, o trabalho de avaliação, é fornecer essas opiniões e conclusões independentes, tá? Para quem? Para a gestão, né? Para que a gestão possa trabalhar a gestão de riscos, a governança, a tomada de decisão, prestação de contas. Então, essas conclusões independentes são fornecidas através da avaliação, tá? E quais são os tipos de serviço de avaliação? Ele pode ser financeiro ou de demonstrações contábeis, tá? Tem como finalidade proporcionar a certeza razoável de que as demonstrações contábeis estão corretas, tá? Conformidade ou compliance, tá? Compliance é um termo em inglês justamente para conformidade, é a avaliação de evidência para verificar se as atividades financeiras e operacionais, né, de um objeto de auditoria selecionado obedecem às condições, às regras, os regulamentos e a legislação aplicável, né? É uma conformidade legal. Também tem a operacional e de desempenho, tá? Que avalia as evidências a respeito da eficiência, da eficácia das atividades operacionais de um objeto de auditoria e auxilia a administração e melhora do seu desempenho e suas operações, reduzindo assim custos, facilitar a tomada de decisão e de medidas corretivas pelas partes responsáveis. E também temos o tipo de aprimoramento da governança, do gerenciamento de riscos e dos controles internos da gestão, né, que já foi dito anteriormente. A governança, né, ela avalia ela colabora para avaliar se esta atinge os objetivos, tais como a promoção da ética, de valores, gerenciamento do desempenho, organizacional, accountability, né, que foi um termo que a gente já viu lá atrás. A comunicação sobre o risco e controle dos demais atores e unidades auditadas, e coordenação e atividade de comunicação das informações entre o conselho. Se houver, né, no caso do conselho, se não houver, é a alta administração, né, e os auditores internos e externos, nesse caso. Já quanto ao gerenciamento de riscos, né, a unidade de auditoria atua avaliando questões como se os riscos são significativos, né, são identificados e avaliados, se as respostas aos riscos são estabelecidas de forma compatível com o apetite de risco da unidade auditada, e se as informações sobre o risco relevante são coletadas e comunicadas de forma oportuna, assim permitindo que o responsável cumpra suas obrigações. Já no que diz respeito ao controle interno, né, a relação dos controles internos da gestão, a avaliação deve considerar os seguintes componentes: um ambiente de controle, a avaliação de riscos, a atividade de controle, a informação e comunicação e a atividade de monitoramento. E também aqui é preciso verificar se os controles são efetivos, eficazes na mitigação desses riscos, com os riscos a eles associados, assim considerando como a alta administração na sua prerrogativa responsável pela implementação de controles posterior e a supervisão do seu funcionamento. Então, o controle interno ele funciona justamente para ter essa avaliação da gestão, né, em relação aos seus processos de trabalho interno. Após a conceituação da avaliação e os seus tipos, é importante a gente destacar também as etapas da avaliação. E essas etapas permeiam todo o trabalho de auditoria, no caso da avaliação, que seria a primeira etapa, o planejamento, a segunda, a execução,
O terceiro, comunicação dos resultados. E o quarto, o monitoramento. Na primeira fase do planejamento, são definidos os testes que serão executados e as técnicas que serão utilizadas pela equipe de auditoria, que vão compor o programa de trabalho. Também é levado em consideração os recursos humanos e materiais para a execução da atividade, né? Então, nesse planejamento, ele pode ser dividido em dois tipos de planejamento, tá? Que é o PAINT, tá? E o planejamento de trabalho individual. O PAINT ele é realizado pela auditoria interna, baseado em riscos, levando em conta os objetivos estratégicos, as prioridades e as metas da unidade auditada. Ele é definido, o PAINT, ele é um planejamento anual de auditoria interna. E ele é definido, logicamente, pelo ano, né? Começa dia 2 de janeiro, vai até 31 de dezembro. E o PAINT é o planejamento para esse trabalho durante esse período. E o planejamento de trabalho individual, tá? É levantamento preliminar e análise dos principais riscos e medidas de controle existentes para se chegar ao objetivo daquela avaliação e delimitação do escopo. Isso aqui diz respeito aos trabalhos de auditoria de avaliação, ou seja, aquela auditoria de fato que a equipe vai realizar. Vamos supor uma auditoria sobre licitação, né? Precisa de um planejamento de trabalho, onde são levantadas as questões de riscos, as medidas de controle e todas as questões que permeiam esse trabalho individual. A segunda etapa, após o planejamento, é a execução, que é a etapa prática do programa de trabalho de auditoria, onde são realizados testes previstos por meio de técnicas de auditoria, tá? E são registrados com base nos resultados obtidos. E nesse processo de coleta e análise de dados, a equipe irá comparar a situação encontrada com os critérios pré-estabelecidos no programa de trabalho. E o resultado disso são chamados achados de auditoria. E esses achados deverão estar apoiados em evidências suficientes, confiáveis, fidedignas, relevantes e úteis, ou seja, a materialidade do que foi encontrado. E após a elaboração desses achados de auditoria, serão apresentadas as recomendações, que essa também deve ser discutida com a unidade auditada. Passado a etapa da execução, a gente adentra a comunicação dos resultados, né? Uma parte bem importante porque o resultado obtido vai ser comunicado à alta gestão, né? E também aos demais atores envolvidos, que são responsáveis também pela tomada de decisão. Então, aqui as situações encontradas, né? São demonstradas as situações encontradas, análises realizadas, as conclusões obtidas, as opiniões geradas e recomendações efetuadas referente àquele objeto daquela auditoria. Nos trabalhos de avaliação, o destinatário principal é a alta administração, como nós vimos. Dá um exemplo, por exemplo, na universidade, a reitoria, né, o conselho superior, o conselho diretor, que são a alta administração. Sem prejuízo do encaminhamento às demais partes interessadas. Quando há um trabalho de auditoria, por exemplo, isso é comunicado também às pró-reitorias envolvidas, que vão ser responsáveis por sanar aquelas recomendações. E também, muito importante, a comunicação final dos resultados deve também ser publicada na internet, em observância ao princípio da publicidade consignado na Constituição Federal, ressalvados os casos previstos em lei, ou seja, aqueles casos em que há necessidade de sigilo. E por último, nessas etapas, né, temos o monitoramento. O monitoramento é realizado de forma permanente, né, e ele serve para verificar se houve ganho de desempenho nos objetos avaliados a partir das recomendações e averiguar os motivos para eventual falta de implementação do que tenha sido anteriormente pactuado.
né? Importante aqui destacar, verificar o ganho de desempenho. Aqui também registrar e medir os benefícios financeiros e não financeiros. A Audint faz a avaliação também desses benefícios e emite um relatório anual, né, que é o RAINT, que é um outro relatório sobre os trabalhos anuais da auditoria. E esse também é um mecanismo que confere maior transparência aos resultados alcançados pela UAIG, né, que é a Unidade de Auditoria. É importante destacar que hoje no Poder Executivo Federal, no caso da auditoria interna da universidade e da própria CGU, nós utilizamos um sistema chamado ECGU, que é um sistema próprio da Controladoria Geral da União para monitoramento das atividades de auditoria. Então, toda vez que a gente termina uma recomendação, a gente cadastra as recomendações dentro do sistema da CGU, comunica as unidades auditadas, né, que vai ser feito um monitoramento por lá, e junto com a CGU também a gente faz esse monitoramento por lá. No próximo tópico, nós vamos trabalhar a consultoria, que é uma outra atividade típica de auditoria também.